Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. É um caso de uma paciente de 48 anos, que me procura após a perda do filho. 7 meses atrás, o filho de 17 anos se suicidou, se enforcou de madrugada na frente da casa dela. Ela cita que desde então, obviamente, tudo piorou, os problemas de saúde que ela tinha pioraram muito, e ela não se conforma porque ela nunca conseguia dormir, e nesse dia ela conseguiu dormir bem, e foi justamente o dia que o filho acabou fazendo isso. Então ela não se conforma, segundo as palavras dela. A filha mais nova também parou a faculdade depois disso, também tentou se suicidar após a perda do irmão. E nas palavras dela, ela se obrigou, né, nesse período todo a ficar forte pelo luto que a filha estava vivendo. E agora que a filha está melhor, ela começou a sentir mais essa perda, está sem disposição. E segundo ela, o luto vem sendo uma roda gigante. Tem dias em que ela está bem, outros dias ela não está bem. Ela tem um diagnóstico de transtorno bipolar, usa lítio, né, o lítio alopático. Hipertensão, hipotireoidismo, fibromialgia, e as dores da fibromialgia pioram muito no tempo frio. Na história de vida, ela teve um pai etilista, nunca teve muito amor e carinho do pai, sempre teve muito medo das brigas entre os pais. E o irmão, depois, na adolescência, se tornou também um criminoso, foi preso e tal. Ela sempre intervia, ela pedia para os pais não brigarem, ela chegou a quebrar o nariz porque ela se meteu na briga entre o pai e o irmão e acabou sobrando para ela. Uma freira disse ao marido uma vez que o filho dela teria uma vida curta, e ela sempre se preocupou com isso, então ela sempre se deu mais atenção ao filho que o outro, segundo ela. Porque, segundo ela, ela sentia que ela já tinha sido avisada que isso poderia acontecer. No relacionamento, o marido é, segundo ela, machista, não é companheiro e não é amigo. E quando ele lhe trata bem, diz que ama e tal, isso melhora até o luto dela. Isso faz muita diferença, deixa ela muito melhor o fato de ele demonstrar algum tipo de carinho. Ela tem episódios de agressividade, desde sempre, né? Depois eles diagnosticaram até isso, relacionaram isso à bipolaridade. Teve episódios em que ela queimou as roupas do marido e teve também uma tentativa de suicídio por ingesta de comprimido. Ela se considera perfeccionista, sempre limpou a casa, mas agora não está mais se importando com isso, está sem comer, não está tomando banho. Ela tem medo do marido morrer e de ficar sozinha, e medo da filha também tentar se suicidar. Uma outra coisa que não está aqui, mas que ela comentou, é que ela tem muita ansiedade por antecipação, e que ela, principalmente antes de apresentações que ela tinha para fazer no colégio, tinha que apresentar algum trabalho, alguma coisa, isso deixava ela ainda mais ansiosa do que ela já era. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa do caso, alguma coisa que vocês acham que tem que complementar? Fiquem à vontade. Vou colocar aqui que está lento. Antecipação e hora por apresentações. Então, mais ou menos a Relação história com a é essa. mãe. A relação com a mãe era boa, normal, nada de especial, assim, não tinha o afeto da mãe, mas não tinha nenhum conflito, assim, nada digno de nota, era mais a relação com o pai mesmo, que era mais, e ela sentia mais a falta do pai que da mãe. A mãe compensava um pouco essa falta do pai. Ok. Então, beleza. É, Em relação ao tropismo, pessoal, vocês veem alguma questão de tropismo? Eu acho que é um caso que não é pelo tropismo que provavelmente a gente vai chegar lá, provavelmente seja mais uma questão de temática, né? Pelo menos foi o que eu segui. Se tivesse que haver um tropismo, talvez eu valorizaria um pouco essa questão da tireoide e da fibromialgia. Seria um tropismo tireoide,
secundário, talvez acho que a fibromialgia incomoda mais, né? Então eu colocaria membros, né? Ou muscular e depois tireoide, tá? Mas só para constar aqui, porque eu acho que não é um caso muito de tropismo, mas depois a gente vai ver que pode ser o diferencial. Na verdade, foi uma coisa que me ajudou muito a diferenciar as medicações, tá? A principal queixa hoje de ter piorado depois da perda foram as questões da fibromialgia, das dores no corpo. A temática, pessoal, me falem o que vocês veem de temática, o que vocês acham que são temáticas relevantes nesse caso. Bárbara, se puder falar, ou quem mais estiver online aí, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui. Stephanie também, se puder, fique à vontade. O que É bem eu... presente essa questão psiquiátrica, né, de transtorno de personalidade, essa tendência ao suicídio. Sim. O suicídio acaba sendo uma temática em geral, né? Tanto dela quanto do próprio acontecimento ali do filho e tal. Então, acho que essa é uma temática, sim. Aí tem, né, como você disse, o próprio diagnóstico de transtorno bipolar, eu acho que não deixa de ser uma temática, digamos assim, né? Algo que pode nos ajudar na própria seleção do remédio. O que mais? Então, aqui eu colocaria perda, luto, né? Ela fala a palavra luto, né? Essa questão do não se conformar, ela não falou a palavra culpa, né? Mas eu digo talvez assim, talvez uma culpa interrogada aqui, no sentido dela ter dormido justamente nessa noite, tá? Eu acho que me deu a entender essa ideia. Aí ela tem também essa questão que, ao meu ver, ela tem um cuidado, né? Cuidado com a filha, com os filhos, né? Porque desde daquela notícia lá da freira e tal, ela sempre cuidou dos filhos, né? Do filho mais que sempre uma proteção a mais. É, aí Essa questão dos luto, pais também, né? Que ela tentou separar isso. uma. Eu colocaria num núcleo de agressividade. Porque Tá. vocês perceberem, ela separa a briga dos pais e ela é agressiva, né? Ela tem crises de agressividade, né? Ela tem crises em que ela bate no marido, queima as roupas e tal. Então é um núcleo com algumas coisas, algumas manifestações diferentes, né? Também aí tem essa questão do afeto, né? Do marido, né? Melhorar pelo afeto do marido. Achei interessante isso. Eu faço sempre aquela pergunta de como é que você se sente, né? Então, esse jeito do marido, né, que não é companheiro, não é amigo, isso faz você se sentir como. E ao invés de ela me falar como ela se sentia, ela focou mais em como a influência do carinho dele, digamos assim, ou do afeto, a melhora as coisas dela, faz com que ela esqueça até da perda do filho. Eu achei isso meio peculiar, assim, achei interessante. Aí tem a questão, talvez, da perfeição, né? É mais uma questão de temperamento, antecipação. É, Acho que é isso. Algo mais, gente, que vocês percebem? Vocês pensam em Ah, alguma medicação? De quem já fez homeopatia, né? Ou quem Inácia. eventualmente conhece remédios, assim, pensa em algum remédio de cara? Inácia. Inácia? Pelo luto? Sim. Uhum. A Inácia aí? indignação também, né? Bem. Qual que Também por sempre vem parte. junto com Inácia nesse luto, vocês imaginam? É Tem um outro porque também que essa é clássico da culpa, né? perda. Um Que da ela- perda recente, outro da perda mais longa, né? É, é também. Que seria o Inácia, que é a perda mais recente, né? E Natro Muniático Uhum. da perda mais longa, né? Sim, E a Camila comentou ali de Aurum pelo suicídio também, né? sim. Então, o que eu sempre sugiro que vocês façam nesses casos? A gente pode vir aqui, ó, em vez de colocar
pensar num remédio, a gente pensa numa eventual rúbrica que esse remédio poderia ter e que simboliza aquilo que a gente está pensando dele. Então, por exemplo, a Esther falou Inácia. A gente poderia botar talvez o luto da Inácia, né? Então a gente põe aqui transtorno pelo luto. Ou transtorno pela morte também, que deve ter Inácia aqui. Então, transtorno pela morte, ó, transtorno pela morte de uma criança. Eu considero tipo, filho, né? 22 remédios. Pessoas amadas. Né? A Camila falou de Auron. Então, a gente falou alguma coisa do suicídio aqui. A gente podia colocar uma disposição ao suicídio. A gente poderia colocar, não sei se tem aqui o jeito de tomar remédio. Não, pelo menos não em Auron. Tá. Entendeu? Então, vocês vão fazendo isso, vocês vão jogando já para a parte das rúbricas e depois a gente vê o que o algoritmo nos ajuda a selecionar. Mas aí a gente não, a gente está usando Auron e Inácia mais para escolher uma rúbrica que tem muito mais remédio. Talvez o remédio que a gente escolha esteja na rúbrica que nos lembrou o remédio e não que a gente precise prescrever o remédio. Né? Então, já aproveitando aqui as rúbricas, alguma coisa mais de rúbrica que vocês pensariam? Você vê aqui, filho fantástico, brigou. Eu acho que do luto a gente colocou. Bipolaridade. Eu também acho a bipolaridade, mas não sei se tem uma rúbrica. Talvez tenha uma rúbrica que é estados alternantes, mas tem quase 500 remédios, né? Vamos botar, mas eu não sei se tem uma rúbrica exatamente de bipolaridade. Humor mutável, né? Pode ser changeable. Então, estou colocando aqui, depois a gente seleciona. A fibromialgia, acho que a gente deixa para o tropismo. Os pais também tropismo, briga. Agressividade, talvez essa questão do queimar, né? Será que não tem alguma coisa de queimar? Coisa meio Epar sulfur, assim, sabe? Tacar fogo. Vamos ver aqui, a gente põe Epar e ver se tem alguma coisa de. Throw things on fire. Mas aí é só um remédio, né? Aí é difícil. Tem um tema fogo aqui do Meriri, a gente talvez possa usar. Então, talvez essa questão das apresentações, né? Acho que é stage fright que fala. Medo do palco. Situação stage fright. Tá. Acho que de rúbrica é isso, tá? Não sei se vocês pensaram mais alguma coisa. Talvez perfeccionismo ali, poderia colocar. Tem uma qualidade mental de perfeccionismo que a gente pode usar. Beleza. Então vamos lá para a nossa segunda etapa, que seria as séries, né? Vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa em série. Então a gente tem lá o urânio. Nesse caso, a gente pode começar, não que vá chegar até o urânio, mas essas questões muito traumáticas, perdas muito traumáticas, desastres, tragédias, isso sempre nos lembra que o urânio, principalmente a classe dos actinídeos, a gente vê aqui história de tragédia. Então esse é um caso em que a gente pode incluir, talvez, a gente vai ver o que o algoritmo nos reserva, mas talvez o urânio não precise ser totalmente descartado, como geralmente a gente faz, por causa dessa história de muita tragédia. A elantanídeo, eu acho que não, ouro também acho que não, apesar que tem o suicídio, né, em ouro. A Aulon sempre nos lembra de suicídio, então a gente pode ter um toque de ouro, sim. A prata nessa questão é engraçado, né? Como ela tem urânio, pode ser que ela tenha um pouquinho de cada coisa. Se eventualmente essa hipertireoidismo foi um Hashimoto inicialmente, pode ser que ela tenha até o lantanídeo aqui, que é da doença autoimune. Aí a gente tem o suicídio dentro do ouro, a questão das apresentações, né, dela ficar com muita angústia de apresentação, que pode ser a prata. Ferro, é sempre fácil achar alguma coisa de ferro, a gente pode colocar a culpa, se realmente foi culpa. Aí, em relacionamento, claramente, né, perda de um filho, então a gente tem essa questão do relacionamento muito clara, talvez até o foco do problema, e carbono pela infância, então a gente realmente tem um pouquinho de cada série. Então, isso confirma ainda mais que talvez possa ser um remédio da série do urânio, seja um próprio metal ou até um fungo, né, dentro das plantas, né, que não é bem o reino da planta, mas os fungos são relacionados
a série do urânio. Então, é um caso em que tem tocado praticamente todas as séries, tá? Faz sentido para vocês? Qualquer dúvida me veja em relação a isso, mas acho que tudo foi tocado. Então, beleza. Então, nesse aspecto, a gente já colocou aqui as temáticas, alguma coisa de repertorização também, as séries meio que todas, né? E não tem um foco específico, né? É difícil colocar, talvez, um foco no silício, mas não dá nem para achar o foco especificamente. E daí nós vamos para o nosso querido algoritmo. E o algoritmo, acho que vocês já devem ter visto de relance ali. O algoritmo é aquela nossa querida simetria 9, que não nos ajuda muito na questão ah, de reino, né? Pode ser qualquer um deles. Então, nesses casos, assim como a gente faz na pediatria, o que a gente faz geralmente é transformar essa lista toda nas suas respectivas abreviaturas, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu acho que isso eu não compartilhei. Deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, aqui nada mais é do que a lista dos remédios, tá? De brossimium até zinco fosfórico. Correspondem aqui de brossimium até zinco fosfórico, tá? O que a gente pode fazer com isso aqui? A gente pode fazer uma repertorização reversa, ver quais desses têm as rubricas que a gente achou que poderiam aparecer. Então, a gente vai aqui no nosso complete, na análise, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, aqui estão todas aquelas que a gente colocou. A gente vai aqui em mostrar, editar, coloca a nossa lista e a gente vai ver os remédios que a gente viu, que o algoritmo nos sugeriu. Então, muito interessante aparecer, obviamente, né, o remédio que a gente imaginou que apareceria, né, natro muriático. É um remédio que faz muito sentido, né? Então, natron, o luto sozinho, o abandono, né? O extremo da esquerda da tabela periódica, que é aquela questão de isolamento. Muriático representando toda a figura materna, né? Então, uma mãe sozinha, né? Uma mãe só, que é muito o que ela apresenta, né? Então, acho que é um remédio que realmente faz muito sentido. Depois aparece em Gelsemium. Para quem lembra da homeopatia, os já homeopatas aí, o que lembra Gelsemium para vocês? Vocês têm alguma ideia de Gelsemium? Gelsêmio tem transtorno por bastante antecipação, ansiedade, né? transtorno por antecipação, né? É. Aham. Diga, Stephanie, desculpa. Não Eu te ia ouvi. falar isso, transtorno por antecipação. É. E principalmente aquela questão que ela fala mesmo, que é Da apresentação. da Sim. apresentação, né? Da apresentação. E percebam aqui uma coisa que eu achei interessante, é que na rúbrica transtorno por morte de criança, Gelsemium tem 3 pontos, ó, e Natron tem 1. Eu não, e são os únicos 2 remédios que estão nessa rúbrica, tá? A gente até tem lá a Aurum, a gente até tem, que a própria Camila falou antes mesmo de aparecer no algoritmo. A gente tem, que mais de remédios aqui muito claros? Talvez esses, né? Os restos não. A gente tem Secale e Bovista, que são remédios da série do urânio que eu falei para vocês. Mas frente a um algoritmo como esse, muito cheio de coisas, assim, com remédios que o ideal seria de a gente ler um a um. Então, o que que eu fiz? Eu já adianto para vocês, tá? Quem tiver empenhado aí depois faz também, mas esses remédios incomuns, Procimium, natrum hipocloroso, Ictodes, Ricinus, Variolinum, Vic, Berberis não. Mas os remédios mais incomuns, quando eu fiz a consulta, eu abri todos, tá? Para lembrar. E não tinha nada assim muito relevante, assim, de temas muito relevantes, tá? O que me fez ficar, pelo menos como uma prescrição inicial, com esses 2 remédios, tá? Acho que é muito claro, assim, é um caso que inicialmente você vai prescrever um desses remédios. Não tem como. Eu estava esperando abrir esse algoritmo aqui
e ter inácia ou natro muriático para começar com um deles. É um remédio obrigatório nesses casos, não tem muito como fugir, né? Você vai usar um deles até esgotar essa questão, percebeu que o remédio não gera movimento, aí no segundo momento talvez investigar mais a fundo essa lista, mas nesses casos de luto, eu sempre tendo aí pelos remédios mais clássicos. O que me surpreendeu nesse caso foi aqueles 3 pontos em geucêmio, o que me fez comparar os dois remédios para ver qual dos dois teria daí, com qual dos dois eu começaria. Apesar de que natro muriático seria o remédio mais óbvio dentro do luto, mas eu resolvi abrir aqui o geucêmio, e o que me chamou a atenção em geucêmio foi principalmente o tropismo dos sintomas musculares, né? Então, natro muriático é indiscutível, né? Mas o tropismo desse remédio aqui, eu acho que me faz começar por ele. Transtorno por más notícias ou notícias emocionantes, a própria antecipação que ela tem, né? E o tropismo muscular. Foi o tropismo muscular, se a gente considerar a fibromialgia como algo muscular, que me levou a começar com geucêmio, ao invés de começar com natro muriático. Tá? Ô, Henrique, você Deixando tá o vendo natro isso no muriático. Matéria Médica Online do Geucêmio? Tô. Ah, tá, que não tá aparecendo, acho que só ficou na... Tem que tomar cuidado às vezes, não sei se, acho que não é esse o caso, mas agora que você falou, eu lembrei. Por exemplo, quando vocês colocam aqui uma palavra e ela dá aqui embaixo, ó, mais do que uma página, se você colocar essa página 2, 3 e escrever Não tá outra palavra aparecendo aqui, pra gente a sua tela, só tá não tá aparecendo a aparecendo? do... Travou A no do- algoritmo. É. Beleza, não, que bom que vocês falaram. Então, peraí, deixa eu interromper e compartilhar. Daí eu já mostro aquilo que eu ia falar para vocês ali. Para tomar cuidado, porque às vezes vocês não acham remédio por causa disso. Tá vendo aqui ó, que eu escrevi? Eu escrevi uma palavra antes e ele fica travado nessa página 3 aqui, ó. Então, se vocês eventualmente não acharem o remédio, sempre confere se está na página 1 aqui. Se jogarem para a página 1, ele vai aparecer. Então, aqui, retomando aquilo que eu estava falando de geucêmio, que eu estava falando, vocês não estavam vendo a tela, que é esse sintoma muscular aqui, tá? Fora lá a questão por transtorno por má notícia, ou notícia emocionante. Então, isso fez com que eu começasse com ele antes, tá? Até para me dar depois, no segundo momento, quando eu esgotar essa ação da medicação, ainda tem o natro muriático e depois ainda tem o que ficar desse processo para reanalisar essa lista, relendo os principais medicamentos ali, para ver se depois dessa ação dessas medicações mais ligadas ao luto, se fica alguma coisa ainda para a gente mexer. Faz sentido, gente? Total. Sim. E é uma medicação que a gente não imagina. Eu pelo menos nunca imaginei ela muito como Eu não, eu tava. medicação para luto, assim. Aqueles 3 E pontos ali você realmente me prescreveu chamaram a atenção. hoje, é isso? Hoje. Ah, tá. Só para saber. No caso que eu atendi mais cedo, aí depois vai estar lá na plataforma, se vocês quiserem ver a consulta inteira. Não foi uma consulta longa, a conversa que eu tive com ela. Potência, pessoal, o que vocês imaginam dessa potência? Quais vocês fariam e por quê? Não, uma A gente potência até... O que você acha? média. Por quê? Porque já tem essa questão da fibromialgia, tem essa bipolaridade, pensando numa gravação, né? Sim. Não sei. Beleza. Acho que eu faria baixa para média, Tá. porque é uma paciente bem. Eu quadro tenho usado mais psiquiátrico bem. CH mesmo, então... Não, mas vale para a que eu mesma tô- coisa. Pode ser CH também. Não, sim, mas pensando na CH, eu começaria baixa, assim, no máximo média, né? 12, 30 ali. Não chegaria na 200. Não. No começo, não. Uhum. Eu compartilho Acho um que eu não pouco dessa chegaria ideia na da 200 Camila, também, sabe? não. Sabe por quê?
Porque nesses casos, a gente sempre vai levar em conta a história da vida como um todo, tá? E tem alguns casos que, independente, a não ser que a pessoa faça febre recente, mas que a gente sempre vai começar com a mais baixa, porque você é melhor se errar para baixo. Então, casos em que de malignidade, né? Então, nos casos de câncer, essas coisas, cara, começa com a mais baixa, tá? Principalmente por causa desse critério aqui, ó, profundidade e gravidade, tá? Por mais que ela possa até ter uma agudização, vocês veem que eu nem perguntei, né? Se tem agudização, risco de agravação, mas assim, o fato dela já ter um transtorno bipolar, o fato dela já ter tentado se matar, a complexidade que eu acho que não existe um trauma mais pesado do que isso que ela viveu. Eu acho que isso aqui me leva a, a ter esse critério da profundidade e gravidade como algo muito pesado, assim, é muito profundo, sabe? Então, ó, eu prescrevi, eu comecei com uma 9,15. Eu comecei com a mais baixa, tá? Daí ela vai nos dizer, né, se isso foi muito baixo ou não, mas eu sempre prefiro errar para menos. Então, quando vocês forem na dúvida, eu sempre sugiro que vocês comecem com menos potência do que com mais, tá? O que não deve também levar vocês a se prescrever para menos, porque aí você sempre vai estar errando um pouquinho. Então, tenta fazer na que você acha que é. Na dúvida, você põe para baixo, né? Mas não sempre para baixo, né? Mas eu concordo com vocês, concordo com a Camila, com a Bárbara, eu não chegaria na 200H nessa paciente. Até porque ela tem bipolaridade. O risco de agravação dela é fazer um episódio de mania, né? Então, ou de depressão profunda, né? Ou Então, depressão profunda e suicídio. ela falou que esses quadros de agressividade, de queimar, de fazer as coisas, pelo que eu entendi, isso que levou os médicos lá, o psiquiatra, a pensar em bipolaridade, que eu acho que eles devem ter entendido como uma mania. Que ela realmente saía da casinha, assim, pelo que ela deu a entender. Então, eu fiz 9, 15, 15, 15 no primeiro dia, 3 horas de intervalo, 9, 15 no segundo dia, tá? Até pensei em caso, talvez, de gota diária, pelo fato de ela estar vivendo um processo difícil, mas a gente já viveu essa experiência outras vezes, da gota diária muitas vezes nos confundir. Então, preferi, pelo menos nesse começo, botar o nosso Geucem em uma prova e ele realmente mostrar se ele vai ter a capacidade de mobilizar em um mês alguma coisa frente a um quadro tão complexo e difícil, né, de, de lidar mesmo, né, de qualquer maneira. Então, foi isso que eu fiz. Mas concordo com vocês, eu acho que daria para ter feito uma 12 ou até uma 30, acho que não estaria errado fazer a 30, não. Talvez, se eu tivesse nessa dúvida aqui, eu desde o início já pensei em fazer mais baixo, mas se eu tivesse nessa dúvida da 12,30, eu perguntaria mais especificamente a questão dos agudos. Quando foi a última vez que fez febre, se faz uma agudização de vez em quando, rinite alérgica, alguma coisa assim, para que eu ficasse mais confiante de dar a 30, ou que seria equivalente a 9,14. Ô, Henrique, se ela falasse, por exemplo, que Uhum. ela tem muitos quadros de febre, né? Ou essa questão da agudização, secreção, né? Que você fala, você optaria. O que seria o diferencial? Assim, você Não passaria deixaria até 10, mais eu baixo, faria né? uma 9,14. Não, eu faria mais alto, porque ela Ah, tá. demonstra uma vitalidade um pouquinho maior, né? Aí precisa. Precisa um pouquinho mais de potência, né? Lembrando que a 14 ou a 15, elas são como se fossem os freios, porque às vezes a gente confunde, mas a 14 qual que é maior e qual que é menor? É como se fosse a gente empurrasse com a 9 e freasse com a 14 e com a 15. Então, eu empurro com a 9 e freio com uma delas. Se eu freio com a 15, eu freio com mais força. Eu seguro esse estímulo com mais força. Então, eu faço 9, 15. Depois 9 e 15. Né? Então, eu faço 9, aí um freião, 15, 15, 15.
aí 9, 15. É meio que um Tai Chi Chuan, assim, né? Se eu faço um 9 e freio um pouco menos com a 14, um 9 e freio um pouco menos com a 14, essa potência tende a ser maior, né? Esse estímulo é maior. Então, continuo incentivando vocês aí. Um caso ou outro, testem as DHs, tá? Para vocês sentirem. Eu sei que as CHs são mais disponíveis, a gente tem mais confiança em usar, mas e de um caso ou outro, quando você sentir que o caso é mais funcional e tal, eu acho que é legal vocês testarem esse efeito das DHs aí. Eu sinto que as leis de Ehring, os movimentos, as agravações, elas ficam bem mais visíveis, assim. Às vezes a CH deixa isso muito maquiado, a gente fica muito na dúvida se troca, se não troca, se mantém, se sobe ou desce. Fica mais difícil de ver esse movimento. A DH deixa esse movimento muito claro, o que nem sempre para o paciente é bom, porque ele vai ter gravações mais intensas, mas para a gente, no final das contas, para ele também, né? Porque a gente tem mais certeza do remédio, é melhor, a meu ver, tá? Mas, repito, isso aqui é detalhe, tá? No momento em que a gente começa a discutir muito se a potência uma é melhor que a outra, é ótimo, porque quer dizer que o remédio a gente está concordando. Então, o mais importante, de longe, é o remédio, tá? Muito mais do que a potência. Beleza, gente? Querem perguntar alguma coisa, algum outro comentário do caso? O que vocês acharam? Eu quero muito ver esse retorno. Eu também. Eu Eu também. também, apesar de achar que aqueles casos difíceis, que talvez a gente precise de mais de um esquema para notar movimento, mas eu estou muito confiante com esse Gelsêmio, assim, eu acho que ele pode realmente ajudar ela nesse processo tão difícil, né?